nós vamos falar um pouco sobre os aspectos globais da cooperação internacional. E nesses aspectos globais, nós temos que verificar que hoje existe um processo de brasileiros estudando no exterior em grande intensidade e estrangeiros estudando no Brasil. Nós já temos, inclusive, escolas internacionais, algumas escolas tradicionalmente já de muito tempo funcionando no país, mas temos escolas muito mais recentes, escolas que foram criadas para atender públicos específicos. E temos brasileiros principalmente alunos que se formam no ensino médio, indo para estudar em universidades portuguesas, por exemplo, que tem sido uma grande demanda, universidades americanas, canadenses, de outros países também, mas tem uma intensidade maior hoje na cooperação com Portugal, com os Estados Unidos e Canadá. E por que Portugal? Porque o idioma facilita. Então nós temos que convir que essa ida de brasileiros para estudar fora do país tem sido bastante elevada e essas universidades têm tido interesse em buscar alunos no nosso país. Então é comum hoje já existir programas de visita às cidades, mostrar as oportunidades, e isso faz com que os alunos, ao invés de ir para o ensino superior no Brasil, vão para o ensino superior em outros países. E, inclusive, alguns países, eu volto a citar Portugal, aceita os resultados do Enem como prova de acesso para universidades portuguesas. Hoje, mais de 50 universidades já têm esses programas colocados. Mas nós queríamos também falar um pouco sobre a importância da tecnologia nesse processo. Não há dúvida nenhuma que a tecnologia é fundamentalmente necessária. Nós temos hoje, através de educação à distância, universidades de outros países atuando no país sem ter sede, sem ter polo. Isso é possível. Óbvio que os alunos estudam dentro de um currículo daquele país. Austrália, por exemplo, Nova Zelândia, tem hoje um número significativo de alunos no Brasil. Esses profissionais, quando se formarem, eles não vão ter a possibilidade do exercício profissional no país, a não ser se revalidar seus estudos, que é um processo extremamente complexo, mas que é possível ser feito. Mas quando você pensa em estudar numa universidade estrangeira, normalmente você não pensa em voltar para o Brasil para trabalhar. Você pensa em ficar no outro país e naquele outro país, no continente, fixar residência para o seu prosseguimento de vida. Então, esse processo, inclusive, tem sido acelerado agora, mais recentemente, também com o crescimento do home office, com empresas de outros países que estão captando profissionais no Brasil, para, morando no Brasil, trabalhar em empresas do exterior. Isso já é uma característica que já vinha acontecendo em algumas nações, mas hoje no Brasil você tem uma intensidade maior. Então, ou seja, você está no Brasil, na sua residência, mas onde você trabalha? Você trabalha para uma empresa escocesa, uma empresa americana, uma empresa indiana, chinesa, você trabalha para uma outra empresa. Óbvio que esse trabalho, o vínculo trabalhista, não é com a legislação brasileira, é com a legislação daquele outro país, que são leis completamente diferentes. Nós não temos a cobertura que existe no Brasil de legislação brasileira, que é uma das mais terríveis para os empresários no mundo. Então, nós temos, hoje, pela legislação nacional, nós temos diversos direitos que não existem no exterior. Países são legislações muito mais pagam melhor, mas não existem as garantias, que são garantias de estabilidade, tudo isso que você tem no Brasil. Mas isso está sendo também uma característica, só que você tem que ter uma boa formação de língua para entender a língua daquele outro país. Você não se habilita naturalmente a trabalhar numa empresa alemã se você não tiver uma base do alemão. Você pode até saber bem inglês, mas vai faltar alguma coisa, e essa alguma coisa será o idioma local. Os costumes, as práticas, a vivência daquela realidade. Então você tem hoje também esse aspecto da empregabilidade, e as escolas brasileiras de ensino superior, ensino médio, precisam estar atentas também a esse aspecto.
você tem que dar uma formação multinacional, permitindo que esses jovens que vão se formar trabalhem aqui ou trabalhem fora. Então, essa é uma característica nova trazida pelo avanço das tecnologias e que nós queremos só trazer realmente algumas considerações nesse bloco onde nós falamos da cooperação internacional. Temos que ver também que os instrumentos normativos que regem a educação desses países são muito diferentes do brasileiro. Então, você tem leis que são leis que definem os sistemas, as formas de ensino, a ascensão, os períodos letivos, por exemplo. Nós temos nos outros países, o período letivo é normalmente de agosto, setembro até junho, e nosso aqui normalmente vai de fevereiro a dezembro. Então não há uma coincidência de períodos letivos. Então você tem que conhecer, se você pretende uma cooperação com o outro país, você tem que saber que os calendários não vão bater. Você terá que ter essa possibilidade. O que é importante também quando você pensa na instituição, numa escola brasileira, você tem que ter o seu site em idiomas diferentes. Você não pode ter sua página eletrônica só em português. Se você tem interesse em atender, por exemplo, chineses, você tem que ter sua página eletrônica também na versão em mandarim. Então você não pode pensar em ter que eles vão traduzir, eles não vão traduzir, eles vão procurar outra escola que tem, inclusive, mais facilidade para eles. Então, se você pensa em atender determinados públicos, você tem que ter a sua página eletrônica em 2, 3, 4 idiomas. Você tem que ter gente que saiba, pelo menos no atendimento, que nada surpreende se você receber uma mensagem que venha em uma excelente oportunidade e que venha em outro idioma. Você tem que ter alguém que, pelo menos, saiba um pouco como responder a curto prazo. E sabe que todas as respostas não podem ser demoradas. As pessoas têm pressa. Você tem uma consulta hoje, você não vai ter essa resposta só daqui a 2 dias. E você tem que observar muito os fusos horários. Então, nós temos hoje um fuso horário de 5 horas, 6 horas, 10 horas, 12 horas. Então, você não vai pensar só ficar no seu horário, porque o mundo está no horário inverso. Então, o que existe quando você pensa em cooperação internacional, quando você pensa em internacionalização, você tem que trabalhar os 365 dias no ano e tem que trabalhar 24 horas. Não com essa intensidade, mas você não pode receber, por exemplo, uma mensagem numa sexta-feira e só vai responder na segunda-feira, no seu horário, porque realmente são perdas de negócio que você vai ter. Quando você perdeu, você não recupera mais, porque o desgaste do relacionamento é grande. Quando você não entende bem, você pensa que entende às vezes um idioma, mesmo que seja um espanhol, tem muita coisa que é diferente. O próprio português tem muita coisa que o português do Brasil é diferente do português de Portugal, diferente do português de Macau. Então você tem que pensar nessa adequação e no uso muito bem colocado das palavras. Não ter palavras que deem um duplo sentido e que vá prejudicar a imagem da sua instituição. Destacamos também que é importante você pensar nesses processos no sentido da participação dos consórcios internacionais. Então, se você pensa em atuar no mercado internacional, entre para alguns consórcios. Você tem consórcios de educação à distância, consórcios de países de língua portuguesa, você tem consórcios de diversas naturezas e associações internacionais. Você tem algumas associações internacionais que são brilhantes, Associação Universitária Interamericana, o CREAD, Consórcio de Educação à Distância, são entidades que atuam, Associação das Universidades de Língua Portuguesa, são associações que você paga um pouco por participar, mas é importante para você estar tendo a oportunidade de ingressar, por exemplo, no Congresso. Aliás, sobre o Congresso, vocês têm que também participar presencialmente. E quando você vai a um congresso presencial, vamos voltar em breve a ter os congressos presenciais, a Europa já retomou, inclusive, os eventos presenciais, os congressos vão ter, inclusive,
esse ano ainda eventos já programados na Grécia e outros países da Europa. Então, quando você pensa num desses eventos, você tem que levar material seu, material impresso. Tá? Esse material tem que estar na língua estrangeira, não vai pensar em português que não vai trazer nenhum resultado. Você pode até utilizar os dois lados. É muito comum, por exemplo, você ter cartão de visita, o cartão ter em duas línguas, um lado em português, do outro lado em inglês, ou francês, ou alemão, de acordo da região que você vai estar. Então é importante que você pense, aliás, cartão, hoje você tem cartões com código de QR Code e tal, que facilita muito as pessoas conhecerem melhor você. Escrever também para as revistas estrangeiras, para os jornais estrangeiros, revistas científicas, e dar oportunidade para os outros participarem. Você, na sua instituição no Brasil, deva ter uma revista científica e convide, crie um conselho editorial com pessoas de outros países. Isso vai ajudar a dar referência e a dar reciprocidade. Então, quando você pensa, tem que investir, tem que ter alguém cuidando das relações internacionais da sua instituição. E o mais importante também é que você tem um plano de desenvolvimento institucional internacional. Você está acostumado, se você é de instituição de ensino superior, está acostumado no PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional. Mas existe o Plano de Desenvolvimento Institucional Internacional. Esse plano, ou de internacionalização, tá, é um plano que algumas universidades, muito poucas universidades brasileiras têm, e que você estabelece a semelhança do que você tem no seu PDI nacional, você tem o PDI para o aspecto internacional. E trabalhar nesse conjunto, que é um conjunto que cresce e que traz oportunidades nesse sentido. Analisar os editais, as pesquisas, oportunidades de apresentação de projetos. Projetos sempre são, normalmente, demorados, não são assim da agora para daqui a 6 meses. E funciona muito quando você trabalha com não um projeto bilateral, ou seja, Brasil-Alemanha. Pensem sempre em ter uma ligação com outro país que tenha mais necessidade que o nosso. Então, se você pensa, por exemplo, um projeto, vamos supor, projeto Brasil-França, a Universidade Francesa com você. Pense também em dar um suporte, por exemplo, a um país de língua francesa, mesmo que seja na África. Então, você tem sempre mais simpatia quando você tem um projeto que envolve 3, às vezes até 4 países. Então, não pense só em trazer para você, pense também em você oferecer. Às vezes é simpático você chegar e você, na sua instituição, você tem um centro de estudos sobre a África, por exemplo. Vê quais são os países de língua francesa, escolhe ali um país e você presta apoio a ele até antes de pedir o apoio à França. Isso vai ser simpático. E o processo de cooperação internacional é sempre um processo de simpatia recíproca. Acompanhe sempre a Unesco. A Unesco tem um belíssimo site com informações, atividades frequentes. E todas as instituições devam pensar na integração. Existem, inclusive, programas de escolas vinculadas à Unesco. Faça, participe. Esses trabalhos são sempre extremamente relevantes. Então, nós queremos, ao comentar esses aspectos globais da internacionalização, trazer algumas sugestões, e essas sugestões podem ser aprofundadas, debatidas, de acordo com o seu plano de desenvolvimento institucional internacional. Então, encerramos assim esse nosso momento e recomendando que o mundo é um mundo globalizado e permanentemente temos que estar contextualizados para estarmos sempre integrados no desenvolvimento da sua instituição e no desenvolvimento universal.